Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos que semanalmente comigo aqui se encontram, juntos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa revista maravilhosa que estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2023. Essa revista maravilhosa aqui, cujo tema do trimestre é o Evangelho de Marcos. Estamos aqui estudando sobre o servo e a missão no serviço e na obra de Deus. Essa revista é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira. Então nós estamos aqui hoje, eu e o pastor Marcos Santana e o pastor William, e juntos então vamos continuar, ok? Quero que você fique atento aí, porque tem muita coisa maravilhosa para a gente trazer aqui no dia de hoje. Então vai ser bênção mesmo. O vídeo de hoje é sobre a lição de número 8, desta preciosa revista que eu acabei de vos apresentar. E o título da lição de hoje é o Mestre por Excelência, que se fez servo. E esta lição, ela está programada agora para o dia 19 de fevereiro de 2023. Eu acredito que em algumas as grandes capitais, por exemplo, que tem o hábito de ter aí o costume, a cultura de ter o feriado aí prolongado do carnaval, é possível que em algumas igrejas esta aula ela venha a ser prejudicada na questão do dia. Pode ser que você não estará utilizando ela exatamente no dia 19, mas se não for possível você estudar essa lição no dia 19 na igreja presencial, que você possa, com a sua liderança, ter o entendimento de que ela pode e deve ser estudada antes ou depois. O importante é você dar sequência ao estudo, ok? Pegue aí agora a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo para a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula pela Editora Betel. A nossa lição 8, Mestre por Excelência, que se fez servo, cujo texto áureo está em Marcos capítulo 7 e o verso de número 14. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me, vós todos, e compreendei. A nossa verdade aplicada diz: é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Também cumprimento aqui com muita alegria o pastor Marcos Santana para fazer aqui a leitura dos objetivos da lição, da referência bíblica e também já dar início aqui à oração. Sempre depois da oração, pastor Marcos Santana já está entrando aqui com o comentário do ponto 1. Pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição: mostrar que Jesus trouxe esperança com seus ensinos, ressaltar a grandeza dos ensinos de Jesus, destacar que Jesus fez uso de métodos pedagógicos. Textos de referência: Marcos capítulo 1, versículos 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Oremos nesse momento. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar ocupados e envolvidos com o estudo da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento para compreendê-la e que o Teu Espírito nos use para transmitirmos e expormos a Tua Palavra, para a edificação da Igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, introduzindo a lição de hoje, é importante nós estarmos enfatizando a conexão entre essas duas expressões que nós encontramos no título da lição, mestre e servo. Notemos que o texto áureo, o versículo que é considerado o texto áureo do Evangelho de Marcos, que está no capítulo 10, versículo 45, diz que o Filho do Homem, ele veio para servir. Então, enquanto ele ensina, ele está servindo. Que cada professor, cada pastor, cada ministrante da palavra de Deus, que nós tenhamos sempre em mente esta verdade. Enquanto ensinamos, enquanto transmitimos a palavra de Deus, nós estamos servindo. Outra conexão importante em relação à lição de hoje e, mais especificamente, o tópico primeiro que nós vamos estar abordando é nós conectarmos o título da lição, o tópico 1, com a verdade aplicada. Eu destaco estas expressões: ensinos, esperança, que é o que foca o tópico primeiro, e vida, como nós encontramos na verdade aplicada. Ensino que produz esperança. Esta esperança, biblicamente, ela deve resultar em um modo de vida. É o que nós estaremos verificando na lição de hoje. Tópico 1. O servo que oferecia esperança. Atenção, meus irmãos. Ao estudarmos o ministério de ensino de Jesus, nós podemos atestar estes aspectos que eu compartilho com os irmãos para contribuir na preparação do seu esboço. Primeiro ponto, o ensino de Jesus é mais do que informação. Os ensinos de Jesus, mais do que esclarecimento. E eu compartilho com os irmãos essas características do ensino de Jesus. É um ensino autoritativo, é um ensino relacional, é um ensino compassivo, é um ensino transformador. Tendo isso em mente, nós vamos estudar sobre o tópico 1, o servo que oferecia esperança a partir dos seus ensinos. Nós podemos afirmar que estes aspectos que caracterizam esse ensino impactante de Jesus produziu, entre outras coisas, no seu público ali presente, admiração, surpresa, em alguns inveja, oposição, mas nós vamos focar aqui que também produzia esperança. É o aspecto destacado nesse tópico. Então, compartilho com os irmãos alguns sentidos da palavra esperança, a partir do grego. Ter expectativa, confiar, esperar por. É uma expectativa favorável e confiante. Esperança, expectativa favorável e confiante, que surge a partir do ensino de Jesus. O subtópico 1.1, um novo ensino de esperança. Eu inicio essa contribuição
citando Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Ele disse: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É o primeiro registro do evangelho de Marcos sobre uma mensagem proferida por Jesus. Notemos que o texto diz que foi após João ter sido preso. Jesus se dirige para a Galileia e ele inicia dizendo: o evangelho do reino de Deus, o reino está próximo. Irmãos, os contemporâneos de Jesus, eles estavam ansiosos para serem libertos da opressão, aquela opressão política do Império Romano, aquela opressão que resultava em várias dificuldades em todas as áreas da vida. O mundo mal não lhes oferecia esperança e eles focavam, os judeus do tempo de Jesus, eles focavam suas esperanças num reino messiânico futuro. A mensagem de João Batista avisou a esperança de que a intervenção divina está próxima. João estava preparando o caminho. João estava dizendo que estava próximo a chegada. Agora vem Jesus. Deus invade a história humana. O Messias chegou. O cumprimento das profecias proclamadas até João Batista. O reino está próximo. Irmãos, nós podemos imaginar o impacto do anúncio que Jesus fez da chegada do reino para pessoas que estavam ansiosas, estavam na expectativa da vinda do reino messiânico. Essa mensagem de Jesus deve ter causado um grande impacto na sua época. É um ensino novo que produz esperança. Subtópico 1.2. O servo oferece um ensino compassivo. Notemos que Marcos, capítulo 6, versículo 34, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles e começou a ensinar-lhes. Interessante, Jesus, ele não estava ali movido pelo desejo de se exibir. Jesus não estava ali movido pelo desejo de ser servido. Jesus estava sendo movido pela compaixão. Que exemplo para nós hoje. Pregadores, pastores, professores, o que tem nos movido a subirmos em um púlpito? O que tem nos movido a estarmos diante de uma classe? É o desejo de sermos admirados? É o desejo de lucrarmos? É o desejo de conseguirmos status? Ou é a plena consciência de que pessoas que estão diante de nós precisam, necessitam conhecer cada dia mais a vontade de Deus? As pessoas, irmãos, como no passado, como no tempo de Jesus, elas não necessitam somente de cura, elas não necessitam somente de libertação, elas não necessitam somente de perdão, elas não necessitam apenas de alimentação. Jesus, ele percebeu, ele discerniu que as pessoas também precisam de ensino. Se
uma pessoa que foi curada, liberta, perdoada, transformada, se ela continua neste mundo, atenção, ela está precisando de ensino. Ensino que produz esperança, que a Bíblia diz que é como âncora segura e firme. É uma esperança que tem conteúdo, substância das verdades do Evangelho. Cura, irmãos, libertação, perdão, alimentação são importantes? São. Mas atenção, não podemos considerar estas bênçãos como a totalidade do que Deus tem para nós. São apenas alguns aspectos da vida. Porém, nós devemos lembrar sempre, Deus nos chama ao relacionamento com Ele. Deus não quer apenas curar, libertar, perdoar e suprir as necessidades físicas. Deus quer relacionamento. E aí, irmãos, relacionamento só com ensino. Porque nós, de nós mesmos, não sabemos como nós podemos cultivar um relacionamento adequado com Deus, a não ser que Deus nos revele. E Ele nos revelou, e Ele deixou isso na palavra escrita, e é esse que deve ser o conteúdo do ensino. E por último, subtópico 1.3. Eu destaco aqui estas duas expressões: esperança e coração. A partir destas duas expressões que nós encontramos no subtópico 1.3, eu digo para os irmãos que é uma esperança que produz um novo viver. Coração, entendamos aqui como a totalidade do ser humano. Então, o ensino, a esperança produzida pelo ensino de Jesus, ela alcança a totalidade da vida de uma pessoa. É mais do que uma expectativa mental, é mais do que uma expectativa positiva intelectual. Produz um novo viver. 1 de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Mas sabemos que, irmãos, essa expressão, mas sabemos que, está se referindo a ensino. E depois, e qualquer que nele tem esta esperança, notemos, ensino e esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É uma esperança que produz um novo viver. Para tanto, vivenciarmos este aspecto da esperança, ou seja, que produz um novo viver, essa esperança produzida pelo ensino de Jesus, notemos aquela conexão inicial, ensino, esperança e vida. Nós precisamos estarmos sempre voltando às Escrituras. E eu encerro com essa reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 21. Aqueles dois discípulos que estavam caminhando. E eles disseram, no versículo 21, esperávamos. Eles tinham uma expectativa, que fosse ele o que remisse Israel. Notemos que aqueles dois discípulos estão expressando como uma frustração. Esperávamos, mas agora ele está morto.
está sepultado. Irmãos, estamos falando de 2 homens que eram discípulos de Cristo. Então nós podemos dizer que aqueles homens viram o Senhor durante o seu ministério, ouviram os seus ensinamentos, a sua palavra, mas não perceberam toda a realidade. Não tinham guardado tudo que ouviram. Irmãos, não é diferente nós hoje. Nós não conseguimos perceber toda a realidade espiritual. Nós não conseguimos guardar tudo. Por isso precisamos sempre voltar às Escrituras. Eu acho interessante que no versículo 27, quando o Senhor Jesus ele vai falar com esses 2 homens, notemos que o Senhor os chama de volta às Escrituras. Pastor Prates, Pastor William, naquele momento, Jesus não operou um milagre diante daqueles 2. Jesus não operou um sinal. Jesus os chama a voltarem às Escrituras. E depois, no versículo 44, quando agora Jesus está junto com os demais discípulos, de novo a Bíblia mostra que o Senhor, ele direciona a atenção dos discípulos para as Escrituras. Portanto, que o Espírito Santo nos ajude para estarmos sempre voltando às Escrituras. Porque onde há ensino bíblico, há esperança com conteúdo. Aonde há esperança com conteúdo, isso reflete em uma vida de santificação. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Muito bem, meus irmãos, depois de tudo que já aprendemos aqui com o pastor Marcos Santana sobre o servo que oferecia esperança, nós vamos entrar num ponto muito importante e crucial na vida cristã, que é o nosso tópico 2, vai dizer o servo que oferecia instrução. Uma coisa que tem que ficar clara para cada pessoa que participa dessa aula, e é fundamental não só para a EBD, mas para a existência do cristianismo e para nosso desenvolvimento, é que aprender, ser instruído, é uma sine qua non, é uma condição indispensável para se viver uma vida nova. Existem, de forma geral, 2 maneiras de se mudar a mentalidade de uma pessoa. Uma pessoa muda sua mentalidade através de novas experiências e, associado a isso, instrução. O que você que assiste essa aula precisa entender é o seguinte, de forma geral, nós somos o povo que ama a profecia. Gostamos de revelação, mas de uma certa forma muitas pessoas têm uma séria dificuldade de ter o mesmo apetite, o mesmo apreço pela instrução. É por isso que quando se faz um culto de campanha de curas, milagres, você vê filas até para entrar na igreja. Pessoas chegam até antes do horário. Mas quando marcam um estudo bíblico, uma escola bíblica, uma aula de escola dominical, muitas pessoas não têm o mesmo apetite. E acaba se enganando por quê? Lembre de uma coisa que eu vou dizer a vocês. Toda vez, guarde bem isso, toda vez que Deus quer realizar coisas grandes na sua vida, Deus vai lhe dar instrução. Você vê em Josué, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, Deus diz a Josué o quê? Tenho dado, a Bíblia diz no verso 1 que Jericó estava cercada, fechada, e ninguém entrava, ninguém saía, porque os filhos de Israel tinham chegado ali. No verso 12, o que Deus dá para Josué e para Israel? Profecia, Deus dá uma promessa. Deus diz, tenho dado na tua mão Jericó, seu rei, seus valentes. Deus deu uma profecia para Josué. Pastor Prates, se Josué sai dali vibrando e dizendo para todo mundo, ó gente, Deus já falou, já está tudo resolvido, o que tinha acontecido? Eu pergunto a você que assiste essa aula. Nada teria mudado. Mas no verso seguinte ele diz o que para Josué? 6 dias cercarás a cidade, uma vez. Coloca na frente a Arca da Aliança, coloca 7 sacerdotes com trombetas e manda o povo rodear a cidade calado. No 7º dia, 7 voltas. E aí na última volta, todo o povo grita, os sacerdotes vão tocar as trombetas e os muros vão cair. Os muros de Jericó cairão. O que Deus deu para eles?
instrução. Instrução. Veja que a mulher que vai buscar ajuda com o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo de número 4, ela diz a ele o quê? Olha, meu marido, teu servo, é morto, tu sabe que teu servo temia o Senhor e os credores estão na minha porta para levar meus filhos escravos. O que aconteceu? Ele deu ela comida? Não. Deu dinheiro? Não. Ele profetizou para ela? Não. Ele diz o quê? Volta para casa, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Depois ele disse o quê? Olha, entra você e teus filhos, fecha a porta. Você pega os vasos vazios, enche eles com o azeite que você tem, separa os cheios, depois ela volta no profeta, depois de realizar tudo isso, e diz, agora vende tudo, paga a dívida, e você e teus filhos vivem do resto. O que Deus deu para aquela mulher? Instrução. Instrução. Você precisa entender uma coisa simples. A profecia é o cheque pré-datado do teu milagre. A instrução é o Pix. É isso mesmo. Todas as vezes que Deus está prestes a realizar coisas tremendas na sua vida, Deus vai lhe dar instruções. Significa que algumas vitórias virão para você no culto da campanha, no culto de oração, e outras virão na escola dominical, no culto da palavra, no culto do ensino. Mas como você foi na campanha e desprezou o culto do ensino, perdeu o milagre, porque aquela resposta Deus não ia te dar na campanha, Deus ia te dar na escola dominical, Deus ia te dar no culto da palavra, no culto do ensino. Você perdeu. Queridos, quando nós olhamos Jesus instruindo, vejam que o ministério de Jesus, e nós já vimos isso em lição anterior, ele tinha um espaço enorme para instrução, para ensino no ministério dele. Jesus dedicou-se muito a ensinar. O ministério de Jesus dedicava boa parte do seu tempo a ensinar as pessoas, a instruir as pessoas. No tópico 2.1 eu vou mostrar que o servo possuía uma sabedoria que veio do alto. As pessoas ficaram perplexas, admiradas, boquiabertas com a sabedoria que ele falava. Era inegável que havia algo incomum quando ele abria a boca e ensinava. Veja que no caminho de Emaús, quando ele abriu as Escrituras e começou a mostrar Jesus, mostrando todo o curso até a cruz, mais tarde, quando ele desaparece no meio deles, depois de partir o pão, eles dizem, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando ele falava a Escritura? Sabedoria que vem do alto. Agora, eu quero lembrar a cada pessoa que assiste essa aula uma coisa importante. A Bíblia vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos, não é para alguns, a todos dá de forma liberal. Ou seja, irmão, Deus não quer uma patente exclusiva de sabedoria. Deus quer repartir a sabedoria com todos. Existem pessoas na igreja que terão o dom de profetizar. Existem outros que verão na vida dele a evidência na manifestação de curas. Nem todos serão usados em curas, nem todos serão usados em maravilhas. Mas veja que com relação à sabedoria, o propósito de Deus é liberar isso para todos quanto quiserem. Deus deseja que você seja um pai sábio, que você seja uma mãe sábia, que você seja um patrão sábio, que você seja um líder sábio, que você seja um cristão sábio. Deus deseja que você possa crescer em graça, em conhecimento, e que você seja sábio. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que dirime e que acaba com questões. Essa é uma verdade axiomática, uma verdade inquestionável. Deus deseja que você viva com sabedoria, que você seja cheio da sabedoria do alto. Por isso, irmãos, eu quero liberar uma palavra nesse momento para você, professor. Você que vai dar aula nesse domingo. Possivelmente nós temos professores aqui que estão dando aula que talvez até duvidem da sua capacidade, da sua condição. Digam, pastor, eu estou aqui quebrando o galho, como diz lá fora. Me colocaram aqui, eu não tenho esse preparo, essa capacidade. O Deus de toda sabedoria pode usar você. A minha oração é que a sabedoria de Deus possa alcançar sua vida, sua mente, seus lábios, e que as pessoas possam ver
a sabedoria de Deus fluindo do seu ensino, fluindo quando você ensinar, quando você instruir, assim como ocorreu no ministério terreno de Jesus. E a partir daí, você possa glorificar a Deus, entendendo que não é de você, mas vem do alto. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar, além disso, algo também muito importante. Vai mostrar que o servo possuía uma sabedoria jamais vista. É uma consequência natural de enxergar a sabedoria que vem do alto. Vejam, irmãos, quando Jesus ensinava, e aqui é um ponto interessante, quando Jesus ensinava, ele era profundo, seus ensinos são profundos, são extremamente tocantes e impactantes, mas ao mesmo tempo simples. Os ensinos de Jesus, por exemplo, nas parábolas, vão usar coisas do dia a dia, como pomba, como colheita, ovelhas e bodes, porta. Jesus vai falar de coisas que todo ser humano naquele tempo, o homem daquele tempo vivia. Ele vai falar de coisas tão profundas, mas numa linguagem tão simples, tão didaticamente acessível a qualquer pessoa, a ponto das crianças entenderem o que ele falava. Agora, o nosso tópico 2.3 vai nos chamar a atenção para um ponto muito importante, que é o quê? A sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios. Eu faço questão de ler aqui o que o nosso autor coloca. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Jesus tinha o entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Como um bom servo obediente que era, Jesus compreendia ter um desígnio de Deus. É por isso que, seguindo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. Agora vejam, meus irmãos, aqui, nesse ponto, de forma alguma, pastor Prates, a gente critica a aquisição de bagagem intelectual, a aquisição de se formar um arcabouço de conhecimento teológico ou secular. A cultura, o arcabouço de conhecimento, os canudos, tudo isso tem valor e é importante. O evangelho tem seus Pedros, mas o evangelho precisa também ter seus Paulos. É importante ter conhecimento, é bom a gente ter um professor ou ter uma pessoa na igreja que, por exemplo, faça uma boa exegese do texto, conheça as regras de hermenêutica. A pessoa, se puder, ela ter, eu falo hebraico, conheço o grego, tudo isso é bom. Tudo isso é útil. Se tudo isso for canalizado na dependência de Deus, é uma bênção. O ruim é que a gente está vendo, irmãos, num tempo que nós vivemos agora, onde o acesso ao conhecimento e acesso à informação cresceu muito, a gente precisa vigiar numa questão. Qual? O fato de alguém ter um bom arcabouço de conhecimento, o fato de alguém ter um leque, um lastro grande de bagagem intelectual, não o capacita nem o torna qualificado para ensinar a palavra de Deus. Vejam que ficaram admirados dos discípulos de Jesus, em Atos dos Apóstolos, porque sabiam que eram homens iletrados. Sabiam que eram pessoas que não tinham estudado na escola dos saduceus do templo, não eram preparados conforme a ordem, não tinham aprendido com os grandes rabinos da época, e ficaram perplexos. Como é que eles têm sabedoria? Como é que falam desse jeito? Então percebam, todo arcabouço de conhecimento, ele é útil e é importante. Se primeiro essa pessoa for cheia da sabedoria do alto, for cheia do Espírito Santo. Irmãos, quantos de nós já não viu alguém que tem muita bagagem ou muito conhecimento, mas não tem graça de Deus para ensinar? Não tem graça para pregar. É uma palavra chata, sem sal, sem tempero, sabe? Traz dados, traz fatos, uma palavra morta. E aí, alguns acabam caindo no erro de achar que não precisa estudar, que se estudar vai ficar daquele jeito. É mentira. A pessoa não ficou daquele jeito porque ela tem muita instrução. Ela ficou daquele jeito porque ela não tem vida de oração, porque ela não busca a Deus. Porque ela não buscou, ela buscou de um lado, mas não buscou do outro. Ou seja, no seu preparo como professor, ele está com uma perna mais curta que a outra. Essa é a questão. A perna espiritual encolheu. Então essa é a situação.
Agora, irmãos, quando a gente tem na igreja uma pessoa que tem bagagem, conhecimento, formação, preparo acadêmico, e essa pessoa é cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, uma pessoa quebrantada, humilde, que também para ouvir outras pessoas, até que, segundo a ótica de alguém, sabem menos que ela, mas ela para ouvir, para receber, aprende. Eu conheço gente assim. Irmãos, eu vou na minha igreja, pastor Luiz Prates, o meu pastor, o pastor Magno Ferreira, ele é uma pessoa preparada. É uma pessoa preparada do ponto de vista acadêmico, uma pessoa formada em teologia. Você prega em Marechal Hermes, na nossa igreja, o pastor abre a Bíblia, abre um caderninho, tira a caneta do bolso, você está pregando, ele tira uma caneta do bolso e começa a anotar coisas. Aí ele olha para você, às vezes rindo e fala assim, ó, já tirei a pregação de domingo. Tu vê a simplicidade, ou seja, a pessoa tem preparo, a pessoa tem conhecimento, mas a pessoa depende de Deus. Irmãos, nós estamos vendo uma turma aí agora discutindo o léxico de grego, discutindo o termo no hebraico, a etimologia da palavra X, e aí criando brigas intermináveis teológicas. Sabe por quê? Porque tem a letra, mas faltou o Espírito, faltou poder, faltou graça de Deus. O ensino com sabedoria é aquele que edifica. O ensino que só causa contenda não é o ensino com sabedoria. O ensino com sabedoria, ele traz pessoas para mais perto de Deus. O ensino só baseado na carne, no humano e no natural, mata. Porque a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Por isso eu quero exortar cada professor que está com a gente aqui participando dessa aula. Professores, estudem. Professores, se preparem. Professores, leiam. Formem sua biblioteca, façam cursos. Mas não deixem de depender de Deus. Não deixem de depender de Deus para dar aula. Não peguem seus canudos, seus currículos, não peguem seu arcabouço de conhecimento e façam disso a base da sua aula. Vão para o joelho e digam, Deus, se tu não for comigo, eu não posso ir sozinho. Eu dependo totalmente de ti para dar essa aula. Se você for, porque depende do que você sabe, você está fadado ao fracasso. Agora, se você depender de Deus, aí eu tenho certeza que pessoas vão admirar o seu conhecimento, vão dizer, olha que bênção. É um professor tão preparado, mas é uma pessoa, irmão, que graça de Deus, que alegria ouvir esse irmão. Como é bom ouvir uma pessoa que tem conhecimento. As pessoas vão ficar alegres em te ouvir. Então é isso que nós estamos precisando agora. Aprenda isso com Jesus. A sabedoria que Jesus apresenta, nós já vimos em outra lição anterior, era uma sabedoria que era mostrada pela sua fala com autoridade. E além disso, ele falou de forma incomum, de forma tremenda. As pessoas eram impactadas pelo que ele falava. Numa linguagem simples, didaticamente simples, Jesus ensinou multidões. Jesus ensinou grupos pequenos. Jesus ensinou até mesmo uma pessoa de forma individual. Oh, irmãos, essa é a sabedoria que precisamos ver hoje na casa de Deus. Esta é a sabedoria que precisamos ver agora em nossos púlpitos. Essa é a sabedoria que eu oro que esteja presente nesse domingo na escola dominical. Que Deus abençoe cada um de vocês, alunos e professores, e que possamos seguir, dependendo do Espírito Santo e crescendo também na graça e no conhecimento. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, aí pelo seu brilhante comentário aí no tópico 1, o servo que oferecia esperança. Nós aprendemos muito nesse tópico aí, então gratíssimo aí por sua participação. Também agradeço aqui o pastor William Barros aí pelo seu brilhante comentário no ponto 2 aqui, que falou sobre o servo que oferecia instrução. Também uma oportunidade tremenda, onde creio que a nossa aula está muito mais clara agora na nossa mente, para nós professores estarmos aqui estudando e trabalhando essa lição com a nossa classe. Vamos então agora ao ponto 3, convido você a continuar comigo aqui mais um pouquinho, vamos falar sobre a sabedoria inquestionável do servo. E eu começo esse ponto 3 dizendo, meus queridos irmãos, que ao observar, nós observamos nesta lição, na lição de hoje, que ao proferir seus ensinamentos, Jesus trouxe esperança e renovo a muitos. E ele mostrou a todos que ele era o mestre dos mestres. Jesus, ele era muito popular e sábio. E apesar da sua natureza simples e de seu aspecto comum, Jesus sempre oferecia esperança a todos.
e não há dúvidas a ninguém de que a sabedoria inquestionável de Jesus fez dele o maior educador que já viveu na terra. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e do ensino. E ele fazendo isso, ele estava sempre libertando as pessoas que viviam oprimidas e excluídas do sistema religioso vigente em Israel. Jesus, ele instruía os seus ouvintes, ensinando que ele veio para os pecadores e não para os justos. Vemos também, como o próprio pastor William Barros comentou na sua fala, que a pedagogia única de Jesus fazia com que os seus ouvintes ficassem admirados com o coração transbordando de amor. A voz doce e suave de Jesus confirmava no coração das pessoas que ouviam que aquelas palavras de Jesus eram fiéis e verdadeiras. Nós vemos também que a sabedoria de Cristo é a luz para os que procuram e aqueles que buscam com o coração quebrantado. E nós vemos aqui, o nosso comentarista traz aqui para a gente como exemplo de 3 pontos aqui no ponto 3, que são o 3.1, 3.2 e 3.3, que eu gostaria de fazer aqui uma menção rapidinha antes de concluirmos. No 3.1, o servo ensinou como receber o reino de Deus. E aqui o exemplo que ele dá para nós, ele toma como exemplo uma criança. Então, nós vemos aí que sabedoria, né? Então, sabedoria inquestionável. Como que eu vou ensinar sobre como as pessoas devem receber o reino de Deus? Então, ele toma como figura uma criança. E ele diz que quem não se comportar daquele jeito, como uma criança, não receberia o reino de Deus. Não é que ele estava fazendo menção de uma criança que estava se comportando como adulto. Não, aqui ele se refere com a simplicidade, a pureza do coração de uma criança. No 3.2, o servo ensinou como servir. E aqui ele nos dá o exemplo de quando ele, já próximo de se oferecer ali no madeiro, ele, na sua reunião ali com os discípulos, ele levanta da ceia e ele cinge com uma toalha e ele vai fazer o quê? Ele vai lavar os pés dos discípulos. Olha que didática maravilhosa para nos ensinar como servir. Então, o serviço cristão, se não for baseado nesse princípio e nesse aprendizado que o mestre ensinou, estará em falta. Não é o que o Senhor ensinou. Então, como que ele espera que eu e você deve se comportar? Da mesma maneira como ele nos ensinou. E fechando aqui o 3.3, ele nos ensinou a ofertar. E ele toma como exemplo aqui a viúva. Ele está no templo, olhando ali o gasofilaço, as pessoas, os ricaços, poderosos, entregando, né, do que tinha, sobejando. E ele está ali com os discípulos observando aquela cena. De repente ele vê quando uma pobre viúva, ela vem e ela deposita ali 2 pequenas moedas. Então ele aproveita aquele momento para ensinar esse 3.3 que o nosso comentarista identificou para nós aqui, a ofertar. Então ele traz aqui para a gente o comentarista dizendo, temos que nos situar de que os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados a 3 coisas, justiça, misericórdia e fé. Então ele toma ali como exemplo aquela mulher, que ela traz aquelas 2 ofertas, e ele diz, essa mulher, a oferta dela foi recebida porque ela não deu do que sobra, mas ela deu tudo o que tinha. Jesus não quer o sacrifício nosso do que está sobrando, né? A gente tem que trabalhar para Deus e gastar e se deixar gastar. Eu aprendi uma vez que quando esse texto, o que ele quer dizer? Eu me gastarei. Então é dentro daquilo que você pode, dentro do seu tempo, daquilo que você está dentro do quadradinho. E quando ele diz, me deixarei gastar, então é quando você vai além, quando você vai além das suas forças, quando você vai além da sua capacitação natural. Você confia no Senhor e você vai além. Então você se deixa, você se permite, você vai além. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer não é o que está sobrando,
mas é o de coração. E o nosso comentarista ele termina aqui citando um exemplo aqui, ó. Jesus, através desse ensinamento, nos faz aprender que a doação tem que representar genuinamente o desejo do nosso coração. Então, na obra de Deus, para evangelizar, para dar uma aula, para assistir uma aula, para gravar um vídeo como estamos gravando aqui, para trazer uma mensagem, seja o que for que você for fazer uma visita, celebrar uma ceia, dirigir um culto, seja o que for, visitar alguém no hospital, tudo que o Senhor espera, e Ele nos ensinou, porque Ele é o que o texto 3 diz, a sabedoria inquestionável do servo. Então esta sabedoria que não dá para mensurar, a sabedoria dele é inquestionável, que Ele nos ensinou. Então, tudo que você vai fazer, faça como essa mulher, num dedo que está sobrando. Hoje eu estou com tempo, hoje eu vou fazer. Hoje eu estou afim, eu vou fazer. Hoje eu estou alegre, eu vou fazer. Hoje eu estou inspirado. Não! Se você não tem, peça a Deus. Mas nós somos chamados, nós já temos uma missão. Nós não temos que esperar ter vontade. Não, nada pode parar a gente. Não pode correr, caminhe. Não pode caminhar, ande. Se arraste. Não pode se arrastar, grite. Mas faça alguma coisa. Dê o seu melhor, não apenas do que está sobrando. Amém, meus irmãos? E assim eu posso concluir esta aula dizendo que nós aprendemos aqui nesta lição que todos quantos desejam exercer um ministério com excelência devem olhar para Jesus Cristo, o servo, o mestre dos mestres. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo bom Deus, na semana que vem, vamos reunir aqui novamente, aqui nos estúdios da Editora Betel, para juntos estudarmos a lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical dos adultos. E a lição de número 9 tem como título: O servo revela o Pai e o perfeito plano divino. Vamos então orar nesse momento. Convido você a juntar-se a nós numa palavra de oração que será ministrada agora pelo pastor William Barros. Oremos com o pastor William. Muito bem, oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por esta aula e confiando que neste domingo teremos um final de semana de muita edificação e aprendizado. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais esta aula. Nessa feita, a nossa 8ª aula já nesse trimestre, pedimos que, ó Pai, a Tua palavra possa moldar o nosso caráter cristão, forjar em nós, ó Deus, discípulos de valor e que possamos, ó Deus, ganhar vidas para Cristo. Nós oramos te louvando por tudo e te agradecendo pelo conhecimento adquirido. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.